O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, move-te em mim, Senhor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Kátia. Que alegria estar junto com você hoje, Kátia, nessa live. Verdade, né, Paulo?
E hoje a nossa live está muito boa, né, Paulo? Sim, com certeza. O Grupo Gafta, a cada encontro, eu falo que é uma emoção tão grande, porque a gente prepara um tema que ele move a gente durante a semana. Hoje, esse tema que vai ser falado hoje é para você. Às vezes você vai falar assim, mas eu não tenho ninguém na minha família que vai falar hoje. Mas você pode ter uma pessoa lá na escola, você pode ter uma pessoa lá na empresa, ou você mesmo quando vai fazer um trabalho na rua, fazer um trabalho de entrega de alimento, você depara com uma pessoa que ele quer comunicar e não consegue. Então hoje o Grupo Gafta, ele está especial. Para quem está entrando nessa live, meu nome é Paulo, eu faço parte do Grupo Gafta, Grupo de Apoio às Famílias. Ah, muito bem. E o que faz o Grupo Gafta, Paulo? O Grupo Gafta é um grupo de apoio às famílias toxicômanos e alcoolistas, onde que a gente trabalha com as famílias codependentes, com os adictos, com pessoas que estão com relação, às vezes, difícil, dentro da empresa, dentro da família. Aí o Grupo Gafta atua acolher. A gente abraça a causa de... eu falo assim, nós não somos Deus, tem que deixar bem claro, nós não somos melhores que ninguém, mas nós temos uma técnica. Essa técnica é o amor. Verdade. Para isso acontecer, a gente tem que mover, preparar. Hoje, o Edilson, quem está na técnica, sempre estava aqui comigo, hoje ele está mais de 1.000 quilômetros longe da gente. A profissional está mais ou menos 2 quilômetros longe da gente. E a obra tem que acontecer. No Grupo Gafta presencial, se faltar o profissional, a gente não pode fechar a porta e ir embora. O profissional não veio. Não, seja bem-vindo, vamos fazer uma partilha. Então você, família, que está nessa live de hoje, pode ter certeza, algo de bom vai acontecer. Eu estou rodeado de profissionais qualificados para ajudar você. Minha esposa é profissional. Quem vai estar falando com você hoje? Duas profissionais que trabalham com muito amor. Muitas vezes, a sociedade não entende nosso trabalho. Mas quando você abre o seu coração e coloca o amor de Deus, aí ele chega até você. Então, nesse momento, eu convido a você a manter silêncio, deixar o Espírito Santo de Deus mover no seu coração. Eu vou convidar o meu irmão Edilson, ele vai estar preparando a palavra, vai fazer uma pequena reflexão. Na segunda parte, a gente vai entrar com um tema que você tanto espera. Eu creio. Você acredita? Então, vamos lá. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Edilson, é com você. Amém. Boa noite, Paulo. Boa noite, Kátia. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, né? A gente vai fazer uma pequena partilha aqui do Evangelho de hoje, né? Que nem o Paulo falava, hoje eu não estou aí em Diadema, né? Não estou em São Bernardo, mas estou aqui em Minas Gerais, né? Na cidade de Taparuba, Minas Gerais. Tem muito mineiro aí em São Bernardo e em Diadema, daqui dessa região. E hoje nós estamos aqui para continuar o trabalho, a gente não deve parar. Então, o evangelho que nós vamos meditar hoje está no livro de Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 23. Amém? Então, Amém. Começa assim. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem és o filho do homem? Responderam, uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe então Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra
será ligados nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois, ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Disse então Jesus, começou a manifestar aos discípulos, e precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Eu seria morto, mas ressuscitaria no terceiro dia. Pedro, então, começou a interpretá-lo e protestar nestes termos: que não se permita isso, Senhor. Eu jamais deixarei que isso te aconteça. Mas então, Jesus, voltando-se para ele, disse: afasta-se de mim, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Né, o evangelho de hoje, né, esse evangelho aqui da palavra de Jesus, ele é dividido em duas partes, né? Primeiro, Jesus, ele está lá com os apóstolos, né, com os discípulos, e aí ele resolve perguntar para eles: quem que o povo dizem que é o filho do homem, né, que é o Salvador? E aí eles responderam: o povo por aí dizem que é Elias, outros dizem que é o João ou um de seus profetas, né? Uns dizem que é Jeremias, né? E aí Jesus perguntou para ele, né? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro já foi o primeiro, levantou a mão e falou assim: tu és Jesus, tu és o Cristo, é o nosso Salvador. Eu estava até vendo, me preparando aqui, eu escutei a homilia de um padre, e ele fala, né, ele faz essa comparação. Para nós, né, nos dias de hoje, fazer essa pergunta e Pedro responder seria até que normal, mas naquela época não, porque os judeus daquela época, eles não acreditavam que Jesus era o Salvador. Eles acreditavam que Jesus era uma pessoa, vamos dizer assim, iluminada, né, uma pessoa muito inteligente, mas eles não acreditavam que Jesus era o Messias, que era o Salvador. E Pedro, ele já tomou a palavra, né, e já foi falando: não, tu és o Salvador, tu és o Messias. E ele elogia Pedro, ele fala assim: muito bom, Pedro, não foi a carne que te disse isso, ou seja, não foram os homens que te disseram isso, mas foi o Espírito que te falou isso, que te revelou isso. E aí, se a gente for acompanhando, né, ele fala: a partir de agora, tu te chamarás Pedro, né, e a minha igreja será fundada a partir de ti. Então, Jesus, ele colocou uma grande responsabilidade sobre Pedro. E aí, no final aqui do versículo 21, né, no 21, Jesus começa a falar que ele ia sofrer, que ele ia passar por calúnias, que ele ia morrer, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. E aí Pedro novamente já enfrentou, assim, já pegou, opa, já vou falar agora, minha área, porque Pedro era assim, né? Ele já entrava de sopetão, né? Ele era sempre para frente, né? Que o povo diz hoje, né? Ele era o para frente, né? Ele era o líder lá dos discípulos. Ele já tomou a palavra: não, Senhor, não vou deixar que isso aconteça a ti, de forma nenhuma, não vou deixar que o Senhor morra. Olha aqui, o que é isso? E aí Jesus chamou a atenção de Pedro, né? E é engraçado, né? Porque antes Jesus o elogiou, né? Por ele disser que Jesus era o Salvador, e depois ele corrigiu Pedro, né? Ele até chamou: afasta-te de mim, Satanás. Como assim Jesus falava isso? Porque Jesus, né, ele sabia que Pedro, ele tinha muitas qualidades, mas Pedro também tinha os defeitos. Mas mesmo assim Jesus o amava. Jesus confiava nele, Jesus tinha um grande respeito por Pedro. Então, Jesus, quando ele ama uma pessoa, né, quando a gente ama uma pessoa, que nem o amor exigente, né, aquilo que o grupo Amor Exigente fala para nós: eu te amo, mas eu não aceito o que você faz. Então, Pedro, ele precisava mudar muitas coisas. E Jesus utilizou desse período para modificar várias coisas em Pedro, para ele se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais sábia. Jesus não queria falar que era o Satanás, mas que muitas vezes a maldade dentro de nós, né, que cada um de nós
temos o Espírito de Deus, temos a bondade, mas se a gente não toma cuidado, né, o homem velho, né, o mal também habita dentro de nós. Né? Quem de nós já não fez alguma coisa errada e depois que passou um tempo a gente se arrepende? Nossa, por que eu fiz aquilo? Então, o mal e o bem, eles andam lado a lado. O que deixa que o mal ou o bem leve a melhor ganhe? É a nossa força de vontade e o nosso pensamento. Então, Jesus, ele vem nos mostrar neste trecho aqui, neste evangelho, que nós temos que ter o equilíbrio, né? Temos que nos manter equilibrados, né? Nem de mais e nem de menos. Manter equilibrado. Não vamos deixar que o mal vença, não vamos deixar que a maldade dentro de nós, ela sobreponha a nossa bondade, né? Então, que este evangelho, né, esta palavra aqui, possa tocar o nosso coração nesta noite. E agradeço a cada um de vocês aí mais uma vez por estar conosco aí nesta live, né? E só queria deixar uma mensagem aqui, ó, quando você acessa a sua live aqui pelo celular, ó, eu tô aqui assistindo no meu celular. Aqui embaixo, ó, tem um botãozinho azul que tá escrito assim, ó, compartilhar. Tá vendo aqui, ó, compartilhar. Não dá para ver muito bem, mas tá aqui, ó, compartilhar. Você clicando aqui em compartilhar, vai aparecer várias opções aqui para você fazer o compartilhamento. E aí, quando você... Quer ver? Tá demorando aqui. Opa, abriu agora. Aí tem essas outras 4 opções, né? Você pode compartilhar com amigos, aí você marca com quem que você quer compartilhar. Você pode escrever na publicação ou iniciar uma sala de vídeo lá no seu perfil ou na sua página. Então, clicando aqui, você automaticamente cria uma sala de vídeo na sua página no Facebook. E aqui do lado, não, tem aqui, ó, copiar o link. Clicando aqui, copiar o link será copiado no seu celular e aí você pode enviar no WhatsApp lá no grupo da família. Né? Aí uma pessoa, por exemplo, você tem um parente aqui em Minas Gerais, que vizinho meu aqui, você manda o link, a pessoa assiste com a gente, né? Ah, mas eu não tenho Facebook, pô, Edilson, só o meu primo lá do sertão do Agreste, lá do Pernambuco, não tem Facebook. Não tem problema, se ele tiver o WhatsApp com internet no celular, na hora que ele clicar no link, automaticamente ele vai entrar na live, beleza? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Como você é, Cátia e Paulo? O Paulo aqui estava colocando já, o Paulo já aprendeu, já estava compartilhando. É isso aí, rapidinho. Muito bem. Primeiramente, muito boa noite para vocês que estão chegando agora aí, que vocês possam aprender, né, um pouquinho com a gente aprendeu um pouquinho hoje com vocês também. Hoje nós vamos trazer 2 pessoas aí maravilhosas, né? Eu sou fã, né? Acabei me tornando fã delas, porque elas têm um trabalho muito lindo, lindo, lindo. A Kátia já conheço, né? Já faz um tempinho, é psicóloga, e ela também está fazendo um trabalho voltado à inclusão. E quando eu vejo profissionais assim com esse olhar, sinceramente eu me apaixono. Que eu falo assim que a gente tem que ter esse olhar realmente para as pessoas que às vezes elas são excluídas da sociedade e as pessoas acreditam que vamos deixar elas ali, né? Deixa do jeito que tá bom. E não, elas querem fazer parte dessa sociedade, elas fazem parte de nós. Então, nós temos que ter esse olhar voltado para elas. Então, nós vamos chamar hoje a Kátia Braz, psicóloga. Kátia. Oi, boa noite. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês. E a Regimar, ela é intérprete e professora de Libras. Boa noite, Rê. Oi, tudo bem? Boa noite. Obrigada pelo convite. Tá bom. Elas estão tímidas, mas elas não são tímidas, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, meninas, sobre Libras, cultura e dependência química. Dificuldade e acessibilidade para a comunidade surda. Né? Então, hoje nós vamos ter esse diálogo mesmo sobre essa cultura, essa sociedade e essa acessibilidade no tratamento. A Kátia já faz um trabalho na clínica dela, a Regimar agora ela está dando alguns cursos com alguns profissionais, né, para eles entenderem um pouquinho a se comunicar com os seus clientes, né, Kátia? Que é muito importante isso.
e elas hoje vão partilhar um pouquinho desse conhecimento, dessa trajetória, né, dentro dessa comunidade aí, que eles não estão presentes. Mas a gente vai falar de uma maneira que, para vocês terem esse olhar, e quando vocês observar que as pessoas estão precisando, chegar uma pessoa surda e ver que ela está precisando, você ir buscar realmente ajuda e saber aonde ir buscar ajuda. Porque às vezes, muitas vezes, né, Kátia, as pessoas não procuram ajuda porque não sabem. E a partir dessa live agora, a gente vai saber aonde que nós podemos ir, né? Como poder buscar tratamento, poder entender um pouquinho essa comunidade que às vezes ela é tão excluída da sociedade, não é isso? Uhum. Bom, gente, primeiro quero dizer boa noite, né? Bem-vindos a todos que estão aqui acompanhando a gente. E o que a Kátia está falando é muito importante, né? Porque, assim, não dá para falar em inclusão sem praticar. E é exatamente isso que a gente tem tentado fazer aqui. Além de praticar, ajudar outras pessoas a se organizarem e se formarem para que possam também praticar a inclusão nessa área que nós estamos trabalhando, que é a questão do surdo, né, de falar em Libras, se comunicar. Vou só me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Eu sou a Kátia Braz, eu sou psicóloga, né, tenho algumas especializações na área da dependência química e também na saúde mental. Desenvolvo um trabalho com mulheres que são vítimas de violência, né, que estão em situação de violência, e nós, depois a Regimara vai falar um pouquinho sobre Libras, sobre, né, toda essa questão do que envolve, mas nós estamos trazendo esse trabalho para essas duas questões, né, tanto o dependente químico, que tem a questão de ser surdo, como para as mulheres que são vítimas de violência também, que a gente percebe que são duas populações com muita dificuldade, né, de acesso ao tratamento, à justiça, enfim, por conta de não conseguir se comunicar. Tá? Então, eu vou passar a palavra aqui para a Regimara, ela vai se apresentar e a gente vai dar início, então, à nossa conversa. Oi, tudo bem? O meu nome é Regimara, eu sou professora de língua portuguesa, professora de Libras e tradutora e intérprete também. Esse aqui é o meu sinal. E para quem não percebeu, o sinal da Kátia é esse aqui. Enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dependência química na comunidade surda, as dificuldades, como que é a acessibilidade, como que um surdo se depara com um tratamento para dependência química, enfim, a gente trouxe um conteúdo bem bacana, bem explicadinho, tudo nos mínimos detalhes para que fique fácil o entendimento de cada um. Obrigada. Desculpa, é que caiu o nosso material. Enfim. Fica à vontade, meninas. Falar sobre surdo, a gente precisa primeiro falar sobre a comunidade surda. E o que é a comunidade surda? Bom, a comunidade surda, basicamente, são os surdos, no geral. Por quê? As pessoas, elas imaginam que o surdo, ele vive num mundo à parte, mas na verdade não. Eles vivem em contato com nós todos os dias, porque é uma deficiência que você não vê, você olha essa pessoa e você não consegue perceber se ela é surda ou não. Mas eles têm o seu próprio jeito, a sua própria comunicação, eles têm uma língua própria, que é a Libras. Então, eles têm a sua própria cultura, assim como nós, ouvintes, temos. E em contrapartida, eles falam em outra língua, que é a Libras. Mas o que é a Libras? Bom, Libras é a língua brasileira de sinais, uma língua reconhecida por lei como oficial aqui do Brasil. Ou seja, aqui no nosso país, nós temos duas línguas oficiais. Legal, né? Infelizmente, as pessoas não acham isso tão legal, porque eles chamam a Libras de linguagem, quando ela tem uma estrutura totalmente independente da língua portuguesa. E é aí que começa o preconceito. Começam a falar o quê? Surdo-mudo, quando na verdade o surdo ele não é mudo, o correto é surdo. Deficiente auditivo e deficiente auditivo, eles falam da forma
pejorativa. Deficiente auditivo é uma pessoa que tem perda de audição, não é uma pessoa mudinha, um surdinho. Existem surdos e deficiente auditivo, mas não é feio você falar surdo. Surdo é o nome correto da doença que eles possuem. E aí é que começa a questão da comunicação. Por quê? Nós, aqui no Brasil, falamos português. E os surdos do nosso próprio país falam em Libras. Você conhece Libras? Você conhece alguma pessoa que sabe Libras? É muito difícil isso. E quando a gente, trazendo agora para a parte da dependência química, quando a gente fala de dependência química, de uso de drogas, alcoolismo, medicamentos, você já imaginou como que é para um surdo um tratamento de dependência química? A Kátia, ela pode explicar melhor sobre o tratamento. Então, existe uma questão, né? Nós psicólogos, nós trabalhamos essencialmente com a fala, né? Nós precisamos que o outro venha, diga pra gente o que está sentindo, o que está pensando, para que a gente possa, então, trabalhar com eles a questão. E a dependência química, ela é uma doença, né? Todo mundo sabe, é uma doença primária, é uma doença progressiva e é uma doença fatal. E precisa de um tratamento muito específico, muito cuidadoso, né? É um tratamento individualizado, então o que serve para um não necessariamente serve para o outro. Então a gente precisa ter um cuidado específico com cada uma das pessoas que a gente vai atender. O que acontece, né? Muitas vezes, por conta do uso da substância, a pessoa acaba desenvolvendo uma dificuldade cognitiva. Então, é complicado você tratar o dependente químico, né, sem perceber essas questões dele, as questões emocionais, as questões cognitivas, né? Então, para uma pessoa que fala, isso já é bastante complicado. Uma pessoa que ouve, uma pessoa que fala, muitas vezes a gente não consegue estabelecer uma comunicação razoável por conta dessas dificuldades. Agora, quando a gente encontra alguém que não ouve, né, essa questão fica ainda mais complicada. E a gente não tem essa noção, né? Como eu também não tinha. Então, vou contar um pouquinho o que acontece. Eu fui trabalhar numa comunidade terapêutica, né, há um tempo atrás, e ali eu recebo um paciente que estava aos meus cuidados, que é surdo. E eu olhei e falei, bom, vamos nos comunicar por escrito, né? É o que todo mundo pensa. A primeira questão é, vamos escrever. E eu comecei a tentar me comunicar, né? Fui percebendo a dificuldade e fui tentando me comunicar, e eu olhava aquilo e eu ia percebendo a angústia estampada nos olhos dele, né? Então, eu fui começando a olhar e a perceber e a ler naquela pessoa que ele não estava me entendendo. E aí eu comecei a prestar mais atenção na forma com que ele escrevia, né? Então, eu fui percebendo que ele não estava me compreendendo mesmo, porque a construção da ideia, né, a construção dessa fala, dessa comunicação é diferente da nossa que é ouvinte, né? Até que eu escrevi para ele exatamente assim, você nada entender. E ele abriu um sorriso, né? Foi aí que eu percebi que realmente eu não ia conseguir, através da escrita comum, dessa que nós estamos habituados, a me comunicar com ele. Falei, bom, vou procurar então no material no YouTube, né? Vamos lá, porque com certeza no YouTube tem alguma coisa que eu possa trazer para ele, falando sobre dependência química e na linguagem, né, na língua de Libras. Pois é, pessoal, não encontrei nada, né? Pro meu desespero, eu não encontrei nada. E aí falei, bom, então eu vou fazer um curso de Libras. Porém, a Kátia tá aqui, a Kátia vai dizer para mim, né, porque também tá aprendendo Libras, não é tão simples assim, né? Chegar aqui no patamar da Regimara, que tem essa comunicação livre, não é uma tarefa muito fácil, né? Precisei da ajuda aí da intérprete, foi aí que eu conheci a Regimara, e eu não sei se todo mundo sabe, mas nós temos um canal no YouTube, que chama Clínica Círculos, depois a gente deixa aqui nos comentários, que nós começamos a desenvolver, então, esse trabalho,
né, para a comunidade surda, nós falamos sobre a dependência química, né, falamos sobre medicações, outras drogas, outros tratamentos, com a tradução em Libras, para que a gente possa, então, começar esse trabalho de inclusão. E, para além disso, o tratamento em dependência química é um tratamento que, para as diferenças, ele fica bastante complicado, né? Por exemplo, não existe um tratamento específico para mulher. Eu não vou me alongar aqui com esse assunto, porque seria assunto para uma live inteira. Mas a mulher dependente química, por exemplo, ela precisa de um outro tipo de atenção. Ela tem filhos, né? Ela tem os ciclos hormonais. O tratamento para a mulher deveria ser diferenciado do tratamento para o homem. E, no fim, coloca todo mundo igual, né? Então, olha, para a mulher, para o surdo, né? Ou para a população que tem, por exemplo, outros transtornos mentais, né? Então, a gente precisa parar e avaliar cada caso mesmo. E aí, a gente esbarra numa outra situação também que é bem grave, né? E se o dependente químico é uma mulher e uma mulher surda? Então, tem muita coisa que a gente tem para trabalhar ainda. Quando a gente fala de inclusão, de dependência química, muitas coisas precisam ser ditas, observadas, para que a gente consiga, Kátia, Paulo, fazer essa inclusão de fato, né? Então, acho que tem alguma coisa para falar, mais alguma coisa? Vão perguntando aí, Kátia, Paulo, que a gente vai falando. Eu achei muito interessante a fala de vocês, porque uma que a Regimara, ela falou muito bem, dessa linguagem, esse medo, às vezes, nosso, né, de falar o surdo realmente, né? A gente, às vezes, cria muito tabu, não é verdade? Porque, sim, às vezes, a gente fala assim, não sei se eu falo surdo, se eu falo surdo-mudo, se eu falo deficiente auditivo, e aí a gente tem que falar a linguagem mesmo, que eles compreendem, que eles entendem, porque eles são surdos, né? Eu acho que ela foi muito rica em deixar essa explicação para nós, que agora nós vamos saber, tendo essa consciência, como realmente falar realmente com eles, né? E tentar não excluir realmente, porque às vezes pequenas falas nossas, né? Pequenos gestos, sinais que nós tentamos nos comunicar, a gente consegue realmente ter uma linhagem de comunicação com eles. Porque Kátia, às vezes... Oi. Desculpa te interromper. Eu acho que é interessante a gente contar aqui a nossa experiência, porque eu acho que é justamente sobre o que nós estamos falando, a nossa experiência com essa pessoa, né, da comunidade. Então, assim, é muito angustiante, né? O rapaz ficou internado numa comunidade terapêutica, né? Sim. De 100% ouvintes. E essa questão dele ser excluído, dele ser colocado de lado, às vezes os terapeutas, outros profissionais, né, não querem responder para ele, espera aí, né, ou então não dá a atenção necessária, não tenta se comunicar. É bastante complicado o sofrimento que isso traz, né? Eu acho que a Rê pode falar bastante sobre isso. Vou passar a palavra para ela, porque, assim, ela ficou bem mais próxima do paciente do que eu, porque ela fazia a interpretação dele todos os dias, o dia todo, né? Então, acho que ela pode contar um pouquinho para a gente das angústias que essa pessoa sofre, de como ela era tratada, enfim. Ótimo. Então, como a Kátia ela estava falando, né? Gente, eu peço desculpa porque é difícil falar e interpretar ao mesmo tempo, porque a estrutura do português é diferente das libras, mas a gente tenta. Enfim, quando eu cheguei, né, nessa comunidade terapêutica, eu não conhecia a respeito das drogas. Eu já era intérprete de libras, no contexto de português, em sala de aula, enfim, mas eu não conhecia a respeito das drogas. E então, eu tive a mesma ideia que a Kátia. Eu vou no YouTube e eu vou procurar material acessível em libras. Não encontrei. Encontrei, por exemplo, sinal de droga tal, mas 12 passos, NA, não encontrei. E é aí que começou a dificuldade, mas também começou a bênção,
porque nós tivemos a oportunidade de começar com esse conteúdo acessível em Libras. Enfim, quando conheci este surdo, eu ainda não o conhecia. Quando conheci, eu achei um pouco diferente, porque eu conhecia surdo que utilizava drogas, mas para eles isso é uma coisa normal. Pasmem, para surdo, usar droga é uma coisa normal, porque vamos colocar uma situação. Você é ouvinte e você está angustiado. Digamos que você tem duas opções. A primeira, você conversa com uma pessoa da sua família, um seu amigo, um profissional, psicólogo, terapeuta, enfim, e você põe isso para fora. Você tem a segunda opção, que é você utilizar uma droga para aliviar, o que a gente já sabe que não ajuda. Aí agora você é uma pessoa surda e você só tem uma opção. Como que você vai conversar com um profissional, um psicólogo, sobre a sua angústia, se o psicólogo ele não vai ter capacidade para se comunicar 100% com você, para entender tudo que você está querendo passar para ele? Então se torna uma coisa superficial, e é aí que o surdo ele se refugia nas drogas, infelizmente. Então, quando eu conheci esse surdo, ele é muito inteligente, muito capacitado, ele trabalha muito bem, tem uma família ótima, ele tem ideias ótimas, mas infelizmente ele tem essa doença da dependência química. E aí lá nessa comunidade, algumas pessoas nunca tinham visto um surdo na vida, embora é uma população que ocupe 3% do nosso país. Então tinha o quê? Preconceito. E, em contrapartida, tinha um cuidado muito grande de as pessoas, elas gritavam, mas elas não gritavam porque elas estavam bravas, elas gritavam porque elas queriam se fazer entender para aquele surdo, quando, na verdade, é só você falar de forma clara e pesquisar alguma coisinha. Um oi, eu aproveito para ensinar para vocês, quando você encontrar um surdo, você diga assim para ele: oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é muito fácil. E tem o sinal universal, que é o I love you, que eu te amo, que é muito fácil também. E aí começou-se o quê? Uma briga nessa comunidade para que as pessoas entendessem que ele é surdo, mas ele é ser humano igual a nós. Ele é brasileiro igual a nós. Então, por exemplo, numa reunião, nós estávamos sentados, eu sempre de frente para fazer a interpretação, eu passava 9 horas do meu dia junto com esse surdo, e então eu, como ouvinte, eu tinha a oportunidade de falar por 10 minutos, colocar tudo para fora. E quando chegava a vez desse surdo, ou quando o surdo ele levantava a mão porque queria falar, era muito resumido. E a devolutiva para ele era: legal, ok. E aí? Você colocou toda a sua angústia para fora perante outros homens. Legal, ok. E aí, quando o outro falava, a resposta era: nossa, não, tá certo, você vai conseguir, faz isso, 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 isso. Então, eu comecei a perceber que as pessoas, elas não estão preparadas para receber um surdo no local, em qualquer local, né? E aí é que começa a falta de material e a falta de tratamento, como a Kátia já disse, né? Um tratamento específico para a comunidade surda. Porque o nosso país, ele é inclusivo, né? Mas ele é inclusivo excluindo, né? A gente sabe já. Eu quero que os surdos, eles estejam numa escola junto com os ouvintes. Mas os ouvintes não sabem Libras. Um estrangeiro, ele vem dos Estados Unidos aqui para o Brasil, ok? É uma língua diferente, é uma pessoa de uma cultura diferente, de um país diferente. Mas o surdo, ele é estrangeiro no próprio país. Então, eu quero... Por que eu estou falando? Porque eu quero deixar uma reflexão para você. Eu aposto que você já conheceu algum surdo, que você já encontrou algum surdo. E eles são muito amigáveis. E quando eu digo eles são muito amigáveis, não é porque como animal, ele é muito bonzinho. Não, é porque são anos de preconceito, anos de luta para ter a tão esperada igualdade, a tão esperada inclusão, certo?
esse paciente em questão, né, a gente está trazendo bastante ele aqui, porque foi uma experiência ímpar, né, nas nossas vidas. Esse paciente em questão, ele era tão educado, né, ele estava tão acostumado a não ser incluído, que ele ia se angustiando, né, ele ia percebendo essa exclusão, e ele simplesmente se calava. Ele sorria, né, fazia um sinal afirmativo, assim, positivo, e ele ia se guardando, né. E o que é interessante, Kátia, é assim, nós, como profissionais, né, tratando da dependência química, a dependência química, ela é muito complexa, né? Nós precisamos ter bastante cuidado, bastante sutileza para tratar, então, são coisas muito profundas, né? E se comunicar com o surdo, que é uma pessoa que tem uma construção, né, diferente da do ouvinte, é uma reinvenção. Então, assim, o que eu quero dizer? Não adianta só eu saber sinais, não adianta só eu falar, não, eu sou legal, eu atendo surdo, né? E tentar encaixar ele dentro daquilo que já existe, né? Tentar encaixar ele dentro de todo aquele contexto, né, de tratamento que a gente criou, especificamente para o ouvinte e especificamente para o ouvinte homem, né? Que também tem essa questão. Então, somos nós que temos que modificar, somos nós que temos que entender, que mudar o nosso repertório, que buscar como esse surdo vai me compreender, né? Que tipo de palavras esse surdo vai compreender. Então, se vocês assistirem os nossos vídeos, muito ouvinte pode dizer assim, nossa, mas que básico, né? As palavras super simples, né? Vídeos muito curtos, muito objetivos. Por que a gente está fazendo isso? Porque nós entendemos que... Não digo eu, né? Porque a Regimara já está nessa área da Libras, né? Então, ela conhece mais a fundo. Mas, assim, eu entendi que quanto mais simples e quanto mais objetivo eu for, melhor a minha comunicação com eles. Não adianta eu ficar dando voltas, né? Não adianta eu ficar trazendo aqueles textos enormes. Olha, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, toda essa literatura, 12 passos, tudo isso é muito importante no tratamento para o dependente químico. Mas se eu trouxer isso para o surdo, né, e dizer, olha, leia aqui, a gente vai discutir, a gente não vai conseguir um resultado positivo, porque ele não consegue, essa coisa muito rebuscada que o ouvinte acaba trazendo, o surdo não consegue, o repertório deles é diminuído, né, não estou dizendo que seja ruim, né, é só diferente do nosso. Então, não são eles que têm que se adaptar. Eu acho que quando a gente fala de inclusão, é mais ou menos disso que a gente está falando. Não são eles que têm que se adaptar, né? Somos nós que temos que compreender e nos adaptar e transformar a nossa linguagem e todo o nosso conteúdo para atender melhor a essa pessoa, né? E agora a gente está se preocupando, para além disso, também com a questão das mulheres, né? As mulheres dependente química e também a mulher surda, né? A dependência química... Aí a Kátia pode me dizer, que também trabalha nisso há muitos anos, a dependência química, dentro desse contexto, nós temos muita violência contra a mulher, né? O uso e o abuso de substâncias acaba fazendo com que esse tipo de situação aconteça muito mais do que se imagina, né? Então, mulheres surdas também são esposas de dependente químico, mulheres surdas também são dependente químico, então, assim, uma coisa está atrelada à outra e eu penso que esse é o nosso trabalho, né? Por isso que eu falo lá no começo, não adianta falar em inclusão sem praticar, né? E como que eu pratico inclusão? Não é atendendo o paciente surdo aqui na minha clínica, com a Regimara interpretando, né? É eu aprender todo o contexto, toda a história do surdo, toda a história dessa língua, né, dessa segunda língua que é Libras, para que eu possa, de fato, ter uma comunicação com esta pessoa de igual para igual, né? A nossa única diferença é que um ouve e o outro não, mas no resto somos todos iguais. Então, eu penso que é isso que a gente tem que trabalhar e trazer e pensar, né? Então, por isso que nós resolvemos fazer esses trabalhos, né?
o pessoal colocou aí o nosso canal no YouTube aí na tela, e por isso também que nós estamos desenvolvendo aqui os cursos, né, de Libras, para as pessoas que realmente querem participar, aprender neste contexto, né, de inclusão 100%, tá? Tá, muito bem, viu, Kátia? Eu acho que você colocou muito bem as suas palavras. Eu acho que, realmente, quando a gente fala em inclusão, não tem como parar de deixar de falar em inclusão, porque ela sempre está no nosso meio, né? Eu acho que a gente tem que falar assim, cada vez mais, como você falou. Não adianta eu sempre trazer um intérprete para minha sala, né? Eu tenho que aprender realmente a lidar com isso. E eu acho que a sociedade também tem que pensar dessa maneira e também colocar isso em prática em si, porque senão fica a exclusão, né? Exclusão. Não, imagina você, Kátia, vem aqui, né, para uma sessão de terapia. E aí, do meu lado, tem uma pessoa sentada, e você falando de todas as suas dores, né, de todos os seus problemas, você expondo toda a sua intimidade para duas pessoas. Sim. E aí, eu falo para esta pessoa, e esta pessoa vai falar para você o que eu estou querendo dizer. Né? Então, assim, o que eu aprendi com essa população surda também, com a Regimar aqui, é que muitas pessoas, elas acabam não buscando o tratamento e ajuda porque elas não confiam, né? Eu já vi, infelizmente eu já vi, né? Você está falando uma coisa e o intérprete está falando outra. Sim. Né? O intérprete está falando coisas para o paciente que você não falou e falando coisas para você que ele não falou. Por isso tem que ter esse cuidado realmente, né? E assim, e o terapeuta em si, ele fica ligado muito nos sinais, né? Muito ali também nos gestos, né? Da maneira que ele está se portando e você vê que não está sendo satisfatório, né? A sessão. Então, realmente, eu acho que tem que ter um vínculo, né? Como eu acredito que a pessoa que você atende junto com a Rê tem esse vínculo, eu acho que dá para fazer um bom trabalho, né? Quando tem um vínculo com os dois, né? Você falou das mulheres, né? Na dependência química, né? Que tem muitas, né? E o tratamento também é complicado, porque tem que ter um outro olhar também para as mulheres. E principalmente para as mulheres surdas, né? Aí o que veio na minha cabeça são o pessoal do LGBT+, que também tem muita dificuldade realmente de encontrar tratamento específicos, porque eles também se sentem excluídos. Sim, então, os tratamentos, né, eles são feitos exclusivamente para uma população específica, né? Sem pensar no que vem a mais, né? Nas diferenças das pessoas, porque as pessoas são diferentes, cada uma apresenta a sua particularidade, né? Nós somos únicos, cada um de nós somos únicos, né? E é claro que você não vai fazer dentro de uma clínica, né? Tipo, tem 20 pessoas, uma coisinha e tal, um para cada um. Claro, a gente generaliza um pouco, mas precisa ter esse olhar, né? Porque quando chega essa situação diferente, a gente precisa saber como lidar com isso. Precisa saber como ser único dentro do grupo todo. Sim. Né? Porque, como a Regimara falou, o ouvinte tem lá 10 minutos para fazer a sua partilha, para falar sobre os seus sentimentos, né? O surdo também tem que ter. Tem o direito dele. Você compreende? E assim, tanto o profissional tem que estar preparado para isso, para que ele dirija esse grupo nesse caminho. Agora é a vez dele falar, e ele vai ter, sim, né? Às vezes um tempo um pouco maior, não porque ele é especial, mas é porque a forma com que ele fala leva um pouco mais de tempo para que a gente possa, né, interagir. Compreende? Então, assim, que a Regimara falou na clínica, né, nós tivemos bastante discussão, porque eu fui percebendo essas dificuldades, enquanto a gente precisava se reinventar para trabalhar com essa pessoa, né, e uma das coisas, por exemplo, foram as ligações telefônicas, né, toda semana o paciente tem um momento lá, 10 minutos, que ele faz a ligação para o familiar e conversa lá, né, com o seu familiar. Porém, no caso dele, era concedido também os mesmos 10 minutos. O que ele não conseguia nem introduzir a conversa. Né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas assim, eu estou falando aqui
E a Regimara vai interpretando, ela se movimenta, né, nos sinais, mais do que eu estou falando, né? Ela precisa fazer os gestos e tal, e isso toma um tempo diferente. Então, uma das grandes brigas que nós tivemos ali foi porque nós queríamos um tempo de ligação maior para ele, e aí não, todo paciente tem 10 minutos, ele também vai ter, ele não é diferente, né? Sim, ele não é diferente, mas existe uma complexidade que faz com que ele necessite de algo diferente naquele momento, né? E eu não estou falando que a clínica está errada, ou de má vontade, ou que eles eram ruins, não, é a falta do conhecimento mesmo, né? Que todos nós estamos sujeitos a isso, a falta do conhecimento nos leva a equívocos. Ô, Kátia, pegando essa fala de vocês aqui, ó, tem um comentário que a Josiane, ela colocou aqui, ó, isso mesmo. Assim como o surdo se adaptou aos ouvintes, também nós, ouvintes, precisamos nos adaptar e dar mais voz e vez ao surdo. Isso. Eu acho que isso tem tudo a ver, né? E até tem uma pergunta aqui da Francisca. Ela pergunta para nós, ó, temos uma mulher no grupo que perdeu a audição. Às vezes eu não sei lidar com ela, né? E ela pergunta aqui no começo, eu acho que eu perdi aqui, achei. E ela pergunta como que ela pode lidar com essa pessoa, né? Eu acho que vai um pouco disso, a gente tem que ir tentando se adaptar, né? Sim, pode falar. Então, Josiane, você falou, você tem uma mulher, né? Uma pessoa que ela perdeu a audição. Como que você se comunica com ela? Eu vou te falar uma coisa. Não são todos os surdos que sabem Libras, infelizmente. E não são todos os surdos que sabem o português. Então, às vezes, os surdos, eles não sabem ler. Então, às vezes, eu acho que escrevendo, como foi o que a Kátia pensou, eu acho que escrevendo eu consigo me comunicar. Mas não são todos os surdos que sabem ler. E eu vou explicar rápido o porquê disso. Em 1880, existia um congresso em Milão. E lá nesse congresso, para se discutir as dificuldades dos surdos, ficou decretado que não utilizaria mais a linguagem de sinais, a língua de sinais, em todo o mundo. Então, o que eles queriam? Que os surdos começassem a oralizar, falar, lembrando mais uma vez que surdo não é mudo, ele tem capacidade de falar, e também ler lábios. Por isso que a Libras, ela foi proibida. Só em 1996, olha só, 24 anos, super recente, a Libras ela foi liberada. E aí os surdos, eles começaram a se comunicar em Libras, e as pessoas, eles já se comunicavam, mas as pessoas, ouvintes, começaram a se interessar pela Libras. Então, esses surdos, eles chegavam nas escolas e eles não concluíam o ensino fundamental, o ensino médio, porque tinha essa dificuldade da comunicação. Por isso que esses surdos, a maioria, não digo que são todos, eles não sabem Libras, eles não sabem ler. Tem uma notícia aqui do G1, só para contextualizar, que fala de um surdo que no dia 13 de agosto, ele foi até um supermercado. E esse surdo, ele é doutor. Existe a graduação, a pós-graduação, o mestrado e o doutorado. Esse surdo, ele é doutor em bioquímica. E ele foi utilizando uma máscara transparente. Uma máscara adaptada para estes surdos. Porque ele não sabe Libras. Ele só se comunica falando e lendo lábios. Quando ele chegou nesse mercado, ele foi barrado. O segurança não deixou ele entrar no mercado. Inclusive, chegou a expulsá-lo do mercado. E ele falou, por que você não utiliza os seus sinais, as suas mímicas? Mas como que esse surdo que não sabe Libras vai se comunicar? Ele tem a comunicação dele. E essa era uma máscara adaptada. Então, Josiane, você precisa... Como que você faz para se comunicar com essa moça? Você precisa entender as necessidades delas e as dificuldades dela. Se ela perdeu a audição, ela ouvia. Se ela ouvia, ela fala. Então, a gente lembra ainda como falar. A gente sempre que aprende, a gente vai lembrar como falar. Então, essa moça, ela fala. E você pode começar conversando com ela. Mas como, Regimara? Ela não vai ouvir.
calma, tudo tem um jeito. Você precisa de muita paciência e eu digo até compaixão com essa pessoa, porque é uma dificuldade mesmo. Você se vê nessa situação de perder a audição. Então você pode começar perguntando para ela de forma clara, com palavras fáceis de entender. O que ela precisa, como que você pode ajudá-la. E se você sabe que essa pessoa sabe ler, você pode escrever para ela qual a sua dificuldade. E se essa pessoa sabe Libras, você pode pedir para ela te ensinar ou você começar um curso de Libras. Hoje nós temos cursos de Libras maravilhosos, com profissionais ótimos aqui no mercado, aqui no Brasil. Alguns são grátis e alguns são pagos. Vai da sua disponibilidade, assim como o inglês, o francês. A gente não faz curso online? A Libras também. Enfim, por que eu falei tudo isso? Você precisa conhecer o seu amigo, conhecer a pessoa que está próxima de você. Ela sabe Libras? Eu quero me comunicar com ela? Eu vou aprender Libras. Ela pode te ensinar. Ela não sabe Libras, eu quero me comunicar com ela, eu vou ver como ela está fazendo para se comunicar com os familiares. E você vai se aproximando dessa pessoa. E essa pessoa, ela vai se sentindo mais segura. Porque neste momento tão difícil, além da pandemia, ela teve uma doença que ela perdeu um dos sentidos, que ela nasceu com esse sentido. E a Kátia, como psicóloga, ela pode explicar melhor como é uma pessoa quando perde um dos seus sentidos, né? E você pode ajudá-la. Deixa eu só colocar uma outra pergunta aqui. Né? O Carlos, ele coloca aqui para nós, né? A população surda é constituída por qual percentagem entre homens e mulheres, né? Eu já pesquisei aqui, o último levantamento que foi feito foi com o Instituto Locomotiva e pela Semana de Acessibilidade de Pessoas Surdas no Brasil. Então, no ano de 2019, foi feito esse levantamento, são 10,7 milhões de pessoas com a deficiência auditiva. E desse percentual, 54% são de homens e 46% são de mulheres. Ou seja, na população brasileira, 5% da população brasileira tem a deficiência auditiva, ou seja, são surdos, né? Inclusive, o meu tio, que eu tô aqui na casa dele, aqui no interior de Minas, ele tem problema auditivo. Ele não é totalmente surdo, mas ele tem ele perdeu um grau da audição dele. Muito bem. Pode falar, Kátia. Sobre a questão dos sentidos, né? Eu penso que não tem muito o que dizer. É só a gente parar e fazer um exercício de imaginação, né? Imagine você agora, tampe os ouvidos e fique olhando para a tela, né? E observando a gente falar, e você não está entendendo nada, né? Pensa como você se sentiria. Percebe? Ou feche os olhos, né? E pare de enxergar o que você estava vendo até agora. E pense no seu sentimento. Né? Eu acho que esse é um exercício que vale mais do que 1000 explicações. Né? Mas, de qualquer maneira, a pessoa que perde algo tão importante, né? Acaba ficando muito entristecida, pode ter uma depressão, né? Pode ter pensamentos, inclusive pensamentos suicidas, porque não é fácil, né? Não é fácil você conviver uma vida inteira com os seus sentidos e de repente você perde, né? Do nada. Então, são pessoas que precisam de muita atenção, porque elas podem estar mais irritadas, né? Mais nervosas, elas podem ser até um pouco mais agressivas. Por quê? Não porque elas são ruins ou têm uma personalidade ruim, porque essa irritação, esse medo, né, esse pavor de não conseguir mais fazer aquilo que ela fazia, se sentir sozinha, desprotegida, é muito grande. Né? Então, faça exercício, procurem estar no meio de pessoas então, tirar a sua audição, né, e perceba qual é o seu sentimento, com aquele monte de boca falando, sem você ouvir nada. Né? Muito bem colocado. Tem uma fala também do
Ailton aqui, deixa eu procurar aqui. Do Ailton, que ele fala assim, que normalmente eles fazem leitura de lábios também, né? Muitos Sim. têm essa habilidade de interpretar através dos lábios. Mas agora, com esse processo da pandemia, né, a máscara acaba atrapalhando esse diálogo entre eles. Infelizmente, aí a gente chega na situação que eu falei anteriormente, do supermercado, que o surdo, doutor em bioquímica, o que isso quer dizer? Ele sabe como que funciona o vírus, ele sabe, e foi criada essa máscara adaptada para os surdos, para fazer a leitura labial. E aí, com as nossas máscaras que são tampadas, e isso é normal, gente, por favor, é preciso utilizar a máscara, é necessário. Fica mais difícil mesmo. Você falou a verdade, fica mais difícil. A Dulcinha, ela também agradece, ela dá parabéns sobre esse trabalho, né? Que para lembrar das pessoas, para facilitar bastante a vida dessas pessoas. Né? E entende sobre a pauta, ela fala que teve um dia que ela participou de uma palestra e ela teve que escrever, né? Para ler e para ler em casa. Ela anotou tudo e teve que ler em casa. Então, eu acho que é importante cada vez mais a gente falar, tomar consciência sobre isso, e a gente ter empatia, né, Kátia, né, Redimara? Porque eu acho que quando eu começo a ter empatia, eu vejo o outro. E eu vendo o outro, eu vejo a dificuldade que o outro tem. Como você falou, uma coisa é a gente tampar os olhos, tampar o ouvido, né? Ou imagina assim também, vir uma língua que a gente não conhece, estrangeira, né? Japonês, imagina. Como que você se sentiria ali um japonês falando com você, sendo que você não conhece a língua dele? Né? Então, eu acho que eu conheci uma pessoa surda no curso de Libras, que eu amei, super recomendo, né? E depois nós vamos falar sobre isso, o pessoal está perguntando aqui, né, se podem fazer o curso online, onde que tem, e nós vamos falar sobre isso. Mas, assim, eu vejo que, quando eu conheci esse rapaz, ele teve tanto carinho para me ensinar, e eu acho que é isso, eu acho que quando a gente se entrega e ele vê que nós estamos ali se entregando realmente, né, ele vem com aquele carinho para nos ensinar, que, conversando com ele falou que na dependência química tem muito, muito, muito dependente químico surdo, não é verdade? E a gente... Muito bem. A gente pensa que não, né, Kátia, né, Redimar? A gente pensa que só realmente são poucos. Quando eu coloquei essa live aí, eu falei que nós íamos fazer a live sobre a inclusão, falar um pouquinho da Libra, da comunidade surda, alguém falou, mas é difícil eu ver surdo. Eles falaram para mim, né? Mas é difícil. Daí eu queria que vocês falassem um pouquinho, a Redimara que trabalha mais com a comunidade surda, e falar sobre essa comunidade que ela existe sim, está aí no nosso meio, e elas precisam ser olhadas realmente com esse carinho, realmente. Então, a comunidade surda, como ele trouxe aqui, né, a quantidade da população no Brasil, a quantidade de surdos presentes aqui no Brasil, como eu já disse, é um problema invisível. Você olha uma pessoa, você não percebe. A menos que ela tenha um implante, você não percebe que ela é surda. E aí, eu tenho visto muitas perguntas assim. Poxa, como que eu me insiro na comunidade surda? Como que eu conheço um surdo? Assim como você conhece outras pessoas. Você pesquisa sobre a comunidade surda, sobre a cultura surda, você pesquisa sobre a Libras, e aí você começa a encontrar pessoas. Onde? No Facebook existem grupos de surdos e ouvinte, e existem grupos fechados somente para surdos, assim como qualquer outro tipo de grupo. No Instagram, no YouTube, no mercado próximo da sua casa, pode ter uma pessoa surda, algum vizinho seu pode ser surdo, na escola do seu filho pode ter uma pessoa surda e você não sabe. Então, a gente começa com o conhecimento, é o mais importante.
É saber o que como você está entrando na comunidade surda. E depois é um processo natural de conhecimento de pessoas, como conhecer uma pessoa cadeirante, uma pessoa dos Estados Unidos, normal, através de pesquisas. A Kátia falou aí, né, a colega fez o questionamento, não, falando que precisou anotar, escrever, depois ler em casa. Perceba como é complicado para a pessoa. Ela não seria muito mais tranquilo, né, muito mais inclusivo, muito mais saudável que essa pessoa pudesse ter participado em tempo real, né, que tivesse alguém fazendo essa tradução simultânea de tudo aquilo que estava sendo falado, e ela poder participar assim como as outras pessoas, porque o que sobrou para ela foi o entendimento de uma outra pessoa, né, que escreveu, claro, essa pessoa foi muito generosa, não vamos desqualificar isso, mas assim, ela só vai receber a informação que essa pessoa filtrou, né, do jeito que essa pessoa entendeu. Então, isso não é legal, né? Quanto à questão de não ter surdo, no, por exemplo, dependente químico, é a mesma coisa de não ter mulher, né? Aparentemente não tem. Aparentemente, dependente químico, em sua grande maioria, são homens e ouvintes. A questão é, o surdo, por essa dificuldade, como essa questão da palestra, né, que alguém tem que escrever para ele, por essa dificuldade, ele não procura o tratamento, assim como a mulher, né? E não estou nem falando só da mulher surda, eu estou falando da mulher do modo geral. Mulheres são muito mal vistas quando elas são dependentes químicas, né? Muito mal vista. Então, as mulheres acabam não procurando a ajuda. Então, a gente, assim, não é que não tem surdo nem mulher que são dependentes químicos. Tem sim, tem um número, assim, expressivo de pessoas nessa condição. Mas é que as pessoas, por essa dificuldade, acabam não procurando ajuda. Então, acabam sofrendo muito mais porque não tem opção, percebe? Um exemplo também, nessa comunidade terapeuta específica, o tratamento era feito através de convênio médico. Então, esse surdo, ele, graças a Deus, ele trabalha em uma empresa que disponibiliza um convênio médico. Então, ele teve a oportunidade de fazer esse tratamento. Mas a gente sabe que os surdos, eles não têm cargos em empresa hoje no Brasil, cargos que disponibilizam um convênio de alto padrão para um tratamento de dependência química numa clínica que seja capaz de fazer a contratação de um intérprete. E aí esses surdos, eles vão para uma comunidade terapêutica. E aí, numa comunidade terapêutica, como que a comunidade que cobra uma cesta básica do paciente, ela vai pagar o intérprete? E assim, fica muito difícil. Então, se a gente tiver profissional capacitado para atender esse surdo numa comunidade terapeuta, o profissional já está lá, o terapeuta ele já está lá. Então, se ele for capacitado a atender esse surdo, fica muito mais fácil. E aí a gente entra numa outra questão muito importante, a questão do profissionalismo. Quão fluente você é nas Libras para poder traduzir para uma pessoa? Existem pessoas que têm um coração ótimo, que aprendem o básico da língua e já começam a interpretar. Mas aí a gente entra num impasse. Porque se eu sei o básico do inglês, eu não posso ser tradutora de inglês, porque algumas palavras eu não vou conhecer. E como que eu vou? Eu e a Kátia, nós estamos falando informações importantes, mas a gente está falando de forma resumida para que seja fácil o entendimento. Como que eu vou interpretar uma palestra, por exemplo, com o básico da língua? Gente, vamos nos atualizar, vamos para o intermediário, vamos para o avançado. Você não quer ser intérprete? Ok, cada um tem a sua profissão hoje. Mas, se você quer trabalhar com isso, você precisa se atualizar, você precisa aprender de fato. E aí acontece que alguns surdos, eles não buscam tratamento também, porque as clínicas, as comunidades, elas não oferecem uma interpretação de qualidade.
Este surdo que nós estamos citando, o exemplo, ele era a segunda internação dele. Ele ficou internado por 8 meses em uma comunidade terapeuta no interior aqui de São Paulo. Por 7 meses não existiu nenhum intérprete. Então, ele ficou 7 meses jogado naquela clínica. Ninguém sabia Libras. Claro, em 7 meses em contato com o surdo, você aprende algumas coisas, sim. E aí começa essa comunicação. Então, o que ele fazia? Lavava carros, limpava o pátio, varria, fazia comida. Mas o importante, e a doença dele? Ele aprendeu alguma coisa? O que aconteceu? 1 mês com um intérprete que sabia o básico da Libras, e graças a Deus que tinha esse intérprete lá que podia se comunicar com ele. Ele saiu dessa clínica, 8 meses depois, voltou para as drogas. Porque não aprendeu o significado de drogas e o quão mal a droga pode fazer para o seu organismo. Não estou dizendo que essa outra clínica faz milagres, nenhuma faz. Mas nessa outra clínica, pelo acesso à informação, ele entendeu que ele tinha uma doença progressiva e fatal, e que se ele voltasse a usar droga, ele ia alimentar essa doença. Hoje, graças a Deus, ele não usa mais droga, ele está desde a internação dele sem usar droga, e a gente tem visto uma boa evolução dele, né, Cá? Sim, sim. Muito bem. A gente agradece realmente. Eu acho que a fala de vocês, eu acho que vai dar uma boa compreensão para quem está assistindo essa live de hoje, vai ficar gravado, pode compartilhar com outras pessoas, que eu acho que é importante esse tema para a gente ter esse olhar realmente para a comunidade surda. Não só para a comunidade surda em si, né, na área da inclusão, né, para as mulheres LGBT+, eu acho que a gente tem que ter esse olhar realmente, que nem as profissionais, eu acho que tem que ter, buscar saber um pouquinho, né? Eu acho que a compreensão é tudo, né, Kátia? Eu acho que nós temos que buscar, sim, essa área para compreender realmente para quem a gente está trabalhando, a quem a gente vai atender, né? Eu acho que isso faz parte da sociedade, eu acho que faz parte de cada cidadão, né, nesse mundo em que vivemos. O pessoal aqui está agradecendo vocês, agradecendo muito, né? Falou que o tema foi maravilhoso, ótimas explicações, que vocês fizeram um trabalho muito bonito, que gostou do projeto, né? Falaram bastante sobre... Teve uma aqui que falou que teve um dia que ela encontrou alguém com deficiência auditiva, né, um surdo, e ela não entendia nada, mas aí ela ficou preocupada, né, quando ela foi se comunicar, e ela tem medo nesse caso, né, como que ela vai se comunicar? E a Rê falou que é isso, né, você pesquisar, né, buscar saber um pouquinho para se comunicar. E eles são, eu acho que eles são tão abertos, né, como a Rê falou, e eu também acabei falando quando eu conheci um surdo, eu acho que eles são abertos ali para ensinar, para conversar, eu acho que é oportunidade, são trocas realmente que a gente tem que ter no nosso meio. Kátia, eu estou acompanhando ali as mensagens, tem pessoas de Bauru, né, pessoas de Caratinga, né, pessoas de Ipanema, pessoas do Rio Grande do Norte, tem pessoas do Ceará. Bacana. Então, eu falo assim, uma dica em recuperação, eu presto muita atenção assim, nos profissionais, nas falas, a oração, todos os grupos que a gente tem a oração da serenidade. E ela fala assim, concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. É isso que nós estamos fazendo. Para distinguir uma das outras. Exato. Eu vejo que o Grupo GAFTA, junto com esses profissionais que estão abraçando essa causa, nós temos muito mais para oferecer para a sociedade. Eu vi pessoas falando ali, as duas profissionais que estão aí, falando que nas empresas tem muitas pessoas com problema de audição, né? Pessoas que é surda. E as pessoas que trabalham normal, elas rendem, só que elas, muitas vezes, excluída pela sociedade. Essa doença que nós temos, da dicção, nós já somos excluídos. Aquele cara é um dependente químico. Aquele cara lá, toma cuidado com ele, que ele pode
Então, a gente já... Agora, imaginem, vocês que estão acompanhando. Uma pessoa que tem essa doença da dependência química e tem essa dificuldade visual, auditiva. Então, o Grupo GAFTA, ele está aqui para ajudar você. Eu vi que tem pessoas em empresas, tem pessoas que estão pré-candidata a vereador, aqui no São Bernardo do Campo. Qualquer pessoa que está nos acompanhando, vamos ver com carinho esse tema de hoje. Porque eu vejo que, às vezes, as pessoas, ela quer mudar, mas ela só inflama e depois apaga. E o Grupo GAFTA, ele não apaga. Hoje nós temos o Sindicato dos Metalúrgicos, já falei para os profissionais que a gente quer levar esse curso para o sindicato, para abranger todas as empresas, né? Facilita, às vezes, as pessoas chegar até no espaço. Porque eu vejo que hoje nós precisamos de combater com pessoas sábias. Teve uma época, eu estava tão assim, angustiado com tantos dependentes químicos, tantas pessoas buscando ajuda, pedindo ajuda. Um palestrante num tema falou assim: olha, se vai tantas pessoas, as comunidades não tá cheia. Tenta trabalhar com a prevenção, com a conscientização. Daquele dia para cá, eu trago esses profissionais. É um talento. Eu vejo o Grupo GAFTA chegar nesse nível de transmitir isso para você que está nos acompanhando. Então, eu só quero... Né, a gente tem uns 15 minutos ainda, 10, 15 minutos. A gente queria que vocês falassem um pouquinho do curso, né? Eu fiz o curso com a Regimara, né? O básico, né? E o intermediário. Amei, né? Super recomendo. Eu acho que faz muito importante, é muito importante para a minha área aí, que eu estou exercendo, é muito importante realmente. E eu gostaria que ela falasse um pouquinho, né, do curso dela e divulgar, porque eu acho que é só contribuir, né? Então, o curso de Libras, ele é oferecido aqui na Clínica Círculos. Esse é o sinal da Clínica Círculos. A gente faz o curso, ele é módulo 1 e módulo 2, leva 2 semanas. Gente, o que é 2 semanas na sua vida para aprender uma língua nova? Ele é um curso de 20 horas, com certificado, e você vai aprender do básico até o pré-intermediário da Libras. Você não vai ser intérprete, pode até ser, dependendo da sua disponibilidade e da sua força de vontade, mas você vai sair se comunicando com os surdos, e isso é maravilhoso. Ele é disponibilizado aqui na Clínica Círculos, e se você quiser saber mais, a gente pode fazer ele online, nesse período de pandemia, a gente tem feito ele também, né, via Zoom, Google Meet, enfim, todas essas plataformas. Se você quiser saber mais, eu acho que a Kátia já deixou, né, os telefones aqui. Esse é o nosso, que você está vendo agora, é o nosso Instagram, o da Kátia, @KátiaBraz, e @Clínica Círculos. E tem o meu também, o meu Instagram, que é @RegiMilani, esse aí. E lá você consegue ver alguns vídeos em Libras que eu faço, saber um pouco mais sobre o curso e entrar em contato conosco, caso você tenha o desejo de aprender Libras. E também vamos aproveitar para falar do nosso canal, né? Nós temos já alguns vídeos no canal. Assistam, passem isso para as pessoas que têm a questão da necessidade, né, que é surdo, que é dependente químico, ou simplesmente divulguem para que isso chegue justamente nessa população que a gente precisa atingir, né, passar essa informação para quem realmente precisa receber, tá? Agora a gente vai começar, é um spoiler, tá? A gente vai começar uma série sobre violência contra a mulher. Vai ser bem legal, é um projeto que a gente fica até arrepiada de falar, a gente tem sonhado muito com isso, e vai levar mais acessibilidade para as mulheres surdas. Pode falar o nome? Pode. Pode falar o nome. Nós vamos chamá-lo de Violência contra a Mulher, Relatos da Vida Real. Olha, que legal. Serão histórias reais, e através dessas histórias, a Kátia, como profissional da psicologia, vai explicar os tipos de violência contra a mulher e como se prevenir, como tratar.
O assunto de violência contra as surdas é um tema muito delicado que, se vocês acharem necessário, a gente pode voltar em uma outra oportunidade para falar sobre isso. E é um tema que precisa de bastante atenção, assim como o tema da dependência química na comunidade surda. Muito bom. Muito bem, meninas. Eu compartilhei aqui o link do YouTube, no Facebook, o pessoal acompanhar, tá? Só clicar lá, curtir, né? Se inscrever. Eu acho que é bem importante, né? Para essa página ser bastante visualizada, porque eu acho que vocês trazem ali é bastante ferramenta para a gente lidar com o dependente químico dentro da comunidade surda. Obrigada. É o que o Paulo falou, né? Nós estamos trabalhando, além da inclusão, né, de levar a informação para quem precisa, também a questão da prevenção, né? Porque quando nós ensinamos para a pessoa o que é a droga, quais são as drogas, o que acontece, né, com o uso das substâncias, a gente está prevenindo o uso, né? Porque a informação é a base de muita prevenção, né? Verdade. Isso aí. Te queria agradecer novamente. Gratidão, Kátia. Né? Sempre que a gente chama a Kátia Braz, ela sempre está disponível para nós, né? Nesse trabalho voluntário, gratidão mesmo. A Regimara, né? Conheci ela há pouco tempo, né? Eu acho que a gente vai fazer um lindo trabalho aí, eu acho que tem tudo a crescer cada vez mais com a gente. Então, gratidão também, viu, Regimara? Obrigada, Ká. Os maridos que estão aí, né? O namorado, o marido. Estão tudo ali. Abraço para eles. E para vocês também que estão aí participando com a gente nessa live, a gente queria agradecer imensamente. Se foi bom para mim, se foi bom para você, pode ser bom para o outro. Então, compartilhem, né? Joguem um link para as comunidades, joguem um link para os seus grupos. Vamos falar do que é bom, né? E eu acho que a conscientização nesse mundo em que nós estamos vivendo é tudo. Cada vez que eu ouço, cada vez que eu absorvo, eu adquiro mais conhecimento. Então, se é bom para mim, se é bom para você, compartilhe. É isso, né, amor? Muito bom. Domingo passado, quem participou da live, nós falamos que ia estar concorrendo, né? Ia ter um sorteio, então quem compartilha lá, o Edilson vai estar fazendo um sorteio, né? Quem ganhar, a gente vai entrar em contato com essa pessoa, e essa pessoa vai ganhar uma lasanha ou um escondidinho. Nossa, muito gostoso. Nossa, é bom, hein? Mas lembrando que é do pessoal só daqui de Diadema, São Bernardo, né? Quem mora aqui no Grande ABC, facilita de a gente entregar. Mas, Paulo, essa pessoa mora lá no Ceará, não tem como entregar lá no Ceará. Igual a Kátia, a Patrícia, né? A Patrícia do Rio Grande do Norte, a pessoa do Bauru, então não tem jeito. Então a gente vai ver qual o valor dessa pizza e vai disponibilizar o valor do dinheiro que a pessoa ganhar. Então, se a pessoa for sorteada, ela vai pegar o valor aí, ó, o Edilson colocou aí, o que vai ser feito. Gente, é uma delícia, sinceramente. É uma pessoa que está vendendo bastante, né, nessa crise, é um profissional que tem o dom de fazer. Então, quem ganhar, vai ganhar essa deliciosa lasanha ou escondidinho. Quem participou hoje? O nome da pessoa é Delícias da Alice. Pode procurar lá no Instagram, que tem lá, tá? Fácil acesso. E quem participou hoje e deixou seu comentário, vai estar, no próximo domingo, vai estar sendo sorteado uma Bíblia. É uma forma de a gente evangelizar também. Jesus. E em janeiro para fevereiro, eu creio que o sindicato já está aberto aqui o espaço. A gente vai disponibilizar, de trazer o profissional aqui, a gente vai estar pagando para ela o curso, para estar dando aula para as pessoas, né? A gente vai fazer uma divulgação e a gente vai ter alguns sorteios, tá? Então, quem participar das lives daqui para frente, a gente vai estar disponibilizando esse sorteio para a pessoa fazer esse curso com a profissional, tá? Então, vai ser ano que vem, a gente vai estar sorteando algumas pessoas que estão participando dessa live. É uma forma de ajudar as famílias que estão nos acompanhando nessa live. O Edilson, já está no jeito para divulgar aí? Já está no jeito aqui, Paulo. Então vamos lá, vamos sortear e vamos ver quem vai ganhar. Beleza, vamos lá, vamos ver quem vai ganhar aqui. Então, estamos aqui, né, na página, né, da publicação da semana passada, né, a live que a gente fez semana passada, onde o tema foi a importância do diálogo nas relações familiares.
Então, estão todos os comentários aqui. Vamos rolar aqui até o final. Deu 187 comentários. Então, vamos ver quem é a pessoa que vai ganhar essa deliciosa lasanha. Pena que eu não vou poder ganhar, né? Porque eu tô a 1.000 quilômetros de distância aí, Paulo. Isso aí foi... Acho que foi... Vocês combinaram para não ganhar, né? Brincadeira. Vamos lá, vamos clicar aqui ó, no sortear. Vamos ver, vai aparecer aqui quem que é o comentário. Opa, deu uma travada aqui. Vamos ver o que deu aqui no... Quem sabe faz ao vivo, né? Paulo, deu problema no site aqui que a gente faz o sorteio. Eu posso iniciar uma nova live quando finalizar aqui para a gente fazer o sorteio? Sim, pode fazer. A gente faz rapidinho e deixa salvo também no Facebook. Isso, eu vou iniciar uma outra live que o site aqui deu probleminha. Qualquer coisa eu entro no novo site aqui. Tá bom. Fechou? Acontece, né? Então, acontece. Depois, quando terminar essa live, a gente retorna e faz o sorteio para vocês, tá? Aí vocês podem entrar e ver quem ganhou essa deliciosa lasanha. Meninas, vocês querem se despedir? Gente, só agradecer a participação de todo mundo. É sempre muito bom falar com vocês, trocar toda essa ideia, né? É super importante o trabalho que vocês desenvolvem aí junto ao GAFTA. É um espaço que eu cheguei a conheço, né? Infelizmente, a pandemia afastou todo mundo, mas logo estaremos todos de volta. Mas esse trabalho online tem sido muito gratificante também, então eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço pelo carinho com a gente. Eu falo assim, quando a gente tem esse trabalho, né, virtual, tem aí 50, 60 pessoas participando, mas quantas pessoas que estão acompanhando, né? Vendo a mensagem, a gente vê lá 1.500 pessoas que visualizou o tema que ia ser falado hoje. Então, graças ao carinho de vocês, e a gente só tem a agradecer, viu, Kátia? Obrigada. Regi? Muito obrigada, gente, por todo mundo que assistiu, que teve paciência com o assunto. E aí eu queria aproveitar e falar sobre Mateus 16, 19, né, que vocês pregaram hoje. Tudo quanto se ligar aqui na terra também estará ligado no céu. E é um tema que está em super concordância com o que a gente trouxe hoje, né, a questão da acessibilidade. Como que a gente vai se ligar com o nosso irmão se a gente não consegue falar a mesma língua dele? A gente sabe que lá na glória todos seremos curados. Mas enquanto estamos aqui na Terra, a gente tem que praticar o que está escrito em Romanos, né? Levar a palavra a toda criatura. Como pregaremos se não há quem... Como levaremos a palavra se não há quem pregue, né? Como levaremos a palavra para o surdo? E aí a gente entra numa questão bíblica também, se não há quem sinalize para esse surdo. Só para ter uma contextualização, que Deus ele faz as coisas dessa forma, né? Tudo que a gente vai falar, ele já sabia. E hoje ele trouxe essa palavra e esse tema em concordância, né? Só para afirmar a bondade dele com nós em todo o tempo, né? Verdade. O Grupo GAFTA, eu vejo que tem crescido tanto, porque a gente sempre coloca a palavra de Deus, né? E Deus também coloca as pessoas profissionais de Deus para nos ajudar. Então, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, as pessoas que estão nos acompanhando hoje. Se a vez que foi falado não foi para você, né? Você sentiu que não foi para você, a cada encontro do Grupo GAFTA, pode ter certeza, alguma pessoa foi tocada. Então, se a gente fazer uma pessoa foi tocada para a gente, já ganhamos o dia. Desde já eu quero agradecer a equipe do Grupo GAFTA, todos os profissionais que vêm acreditando nesse trabalho. No próximo domingo, vai vir o Isaías, ele tem uma comunidade aqui no Riacho Grande, comunidade Power. É uma clínica feminina. Então, hoje lá tem mais de 30 mulheres internadas. O índice de dependência química para mulheres está aumentando muito. E então, no próximo domingo, o Isaías e a psicóloga, que é a esposa dele, vai estar falando para você, para o público feminino. Então, se prepare. Vamos divulgar, vamos convidar as pessoas. Porque muitas pessoas só nos procuram quando está no desespero. Aí, onde que entra o equilíbrio.
Onde que entra? Calma. Não adianta desesperar. Não, mas fica hoje. Calma. Aí a gente vai dando passo a passo. É por isso que eu falei para você. Se você está nessa live, você falou, mas eu vim aqui para ouvir codependência química, falou, mas falou para o surdo, não é para mim? Calma. Não, falamos, sim. Falamos também. Mas a pessoa, a família está tão focada que é para falar para ela. Então, o Grupo Gafta, todo domingo, todo encontro nosso, a gente planta uma sementinha. E pode ter certeza. Essa sementinha, ela vai brotar. E vai brotar com muita qualidade. Amém? Amém. Para vocês aí, a gente deseja uma ótima semana. E o Edilson tá no jeito, já? Edilson? Edilson? Oi, voltei aqui. Então vamos agora eu acho que vai o sorteio lá, hein? Vamos lá. Então vamos lá, coloquei aqui de novo, né, a publicação. Vamos lá, refazer o sorteio. Vamos ver quem vai ganhar. Tá carregando. Aqui, ó, o nome da pessoa é Patrícia. Aí, Rio Grande do Norte. Miranda. Oi, boa noite, Paulo e Cátia. De onde é essa pessoa aí? Ah, Patrícia, você está muito longe, hein? A Patrícia é do Rio Grande do Norte. Se ela quiser oferecer essa lasanha... Se ela quiser oferecer para os familiares dela que moram aqui no Eldorado, a gente entrega lá. Tá? Se ela quiser o dinheiro, a gente tenta depositar o dinheiro na conta dela. Se ela quiser oferecer para nós também, a gente recebe. Também aceita, ó, aqui a gente aceita. A Patrícia está acompanhando sempre o Grupo Gafta, é lá do Rio Grande do Norte. Ela tem muitos familiares aqui no Eldorado. De repente, ela quer que disponibilize para a família do Eldorado, a gente entrega. É isso aí. É isso aí. Gente, E semana que vem... Eu vou salvar aqui o sorteio. Vou salvar aqui o sorteio e vou postar lá na página do Grupo Gafta, beleza? Legal, Edilson. Vocês vão falar da vaquinha? Sim, porque você tem aí um jeito aí? Tá no jeito aqui também. Ah, então é bom falar, né? Realmente. A gente não pode deixar de falar do nosso projeto de prevenção, né? Que é um projeto que também tem ajudado muitas famílias aí, que é o projeto Expor Baletovida, que acompanha, atende mais de 92 meninas e famílias, e é um projeto de prevenção. A gente faz também palestras, faz reuniões com os pais, dá orientações, e esse projeto, mesmo na pandemia, né, Paulo, ele não parou. As profissionais que dão balé, elas estão trabalhando, elas estão dando aula online, elas estão fazendo da forma delas que dá, e a gente continua pagando elas. Então, a gente pede aí a colaboração de vocês, né? Não é muito, é o que vocês puderem, né? Que todo mês a gente tem um custo, né, com esse projeto, para ele não parar. E se vocês puderem contribuir, tá aí o link, né? O R Code, vocês podem colocar o celular do R Code e pegar esse link. E também eu vou deixar disponibilizado o link aqui também. E se você quiser colocar também, vocês podem pedir no particular para nós, que nós também enviamos para vocês. A sua colaboração nos ajuda muito e a gente agradece de coração e que Deus multiplique sempre. Antes de fazer o encerramento da música final, eu quero agradecer o Edilson. O Edilson tem um carinho pelo Grupo Gaftas, lá perto de Ipanema, que ele está nos ajudando. Agradecer mais uma vez os profissionais, a Kátia. Vamos fazer a oração final? E depois da oração vai fazer a música de encerramento. A oração da serenidade, eu falo que cada palavra, ela toca no coração das pessoas quando abrem o coração para ter uma mudança. Ela inicia assim, ó. Eu, seguro a minha mão na sua, e uno no meu coração, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Todos, concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje funciona. Força, fé e esperança. Edilson, qual é o segredo? Edilson? O segredo está na próxima. É isso aí. Música final e tamo junto. Bom final, boa semana, né? Bom término de semana aí. Música Troquei final. tudo.
Sem som. Nova. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, amor imenso, incondicional, a ponto de nos chamar de filho, de filha.
mesmo sabendo da nossa condição pecadora. Muito obrigada, Senhor, porque não são os meus pecados que me impedem de me aproximar de Ti, de receber o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Pelo contrário, é o meu pecado que atrai sobre mim, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu amor, os Teus cuidados. Obrigada, meu Deus, por me chamar de filha e não olhar para as minhas fragilidades, para as minhas fraquezas, para as minhas quedas. Obrigada, Senhor, por estender os Teus braços, a Tua mão quando eu estou caída e me levantar, Senhor. Muito obrigada por restituir as minhas forças, as forças que eu tanto preciso para continuar caminhando, forças que eu preciso, Senhor, para me levantar. Obrigada por me devolver dignidade e mais uma vez me chamar de filha. Obrigada por atrair sobre mim, derramar sobre mim o Teu amor e me colocar de pé. Cura o meu coração, cura os nossos corações de todas as feridas que o pecado deixou. É bem verdade, Senhor, que essas feridas ainda nos machucam e acabam nos afastando de Ti e das pessoas. É por isso que nós queremos e pedimos: cura as feridas do nosso coração. Coloca novas vestes. Coloca novas vestes, Senhor. Dá-me a roupa nova, a roupa limpa, por causa desse retorno, porque eu quero voltar e sempre voltar para os Teus braços. Me envolve com Teu amor, Senhor. Restituirei Tuas forças e Te atrairei a mim e Te darei novas vestes, filho amado. Restituirei Tuas forças e Te atrairei a mim e Te darei novas vestes, filho amado.